paz do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre um milagre que todo ser humano precisa, que fala a respeito da transformação de preocupações que estão em nossos corações pela paz de Deus. Esta palavra, ela falou comigo de uma maneira muito forte ontem pela manhã. Nós estamos hoje no dia 1º de abril e eu estava estudando a Bíblia. E a minha irmã de Curitiba, Casturina, um grande abraço aí a todos os meus irmãos, a todos os meus familiares. Ela me mandou uma mensagem e esta mensagem era exatamente o versículo que eu estava estudando. E eu entendi que Deus estava trabalhando a respeito desta palavra. E também ela me informou que os familiares do meu cunhado, Miguel, um grande abraço aí a todos desta família abençoada, que também a meditação era neste versículo. Então o Espírito Santo me fez eu compreender que a palavra aos nossos corações neste dia era estes versículos. E então eu senti a vontade e também a necessidade de trazer aqui esta palavra para que este dia tão maravilhoso, este entendimento tão profundo possa ficar em nossos corações, no meu e no teu coração. Então fique conosco e compreenda que o Senhor quer para as nossas vidas é algo muito profundo. Filipenses, o capítulo de número 4, o versículo de número 6 e o versículo de número 7 está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Aqui, nestes versículos, nós somos aconselhados a não estarmos inquietos ou preocupados por coisa alguma. E o apóstolo nos ensina como fazer isto e nos diz que as nossas petições ou as nossas preocupações, elas precisam ser conhecidas a Deus, ou nós precisamos apresentar a Deus aquilo que nos preocupa através da oração e da súplica. E então, quando nós fazemos conhecidos a Deus as nossas preocupações através da oração e da súplica, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar os nossos corações e ela vai guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, nestes versículos, é muito importante nós entendermos que o apóstolo ele tem uma causa a apresentar. E a causa é a preocupação, aquilo que inquieta os nossos corações. Mas ele tem também o caminho que devemos seguir para que sejamos livres dessas preocupações. Então vamos compreender estes versículos. Em primeiro lugar, observe: não estejais inquietos por coisa alguma, ou nada deve nos preocupar. Nenhum acontecimento, nenhum sentimento, nenhum levante de inimigo, ou seja, nada deve nos levar a estar inquietos. Porém, olha só, que coisa tremenda! Antes, as vossas petições, ou aquilo que nos inquieta, o apóstolo está nos dizendo aqui
que ao invés de estarmos inquietos, ao invés de estarmos preocupados, as nossas preocupações, elas precisam ser levadas a Deus. Olha que coisa tremenda. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando aqui que a receita para nós encontrarmos a paz de Deus é quando nós pegamos aquilo que nos preocupa, aquilo que aflige o nosso coração e nós levamos a Deus. Só que o texto diz em tudo, ou seja, todos os detalhes. O Senhor quer que você se coloque diante dele e especifique a ele aquilo que te preocupa. E aqui é muito importante nós observarmos que o Senhor, ele conhece os nossos corações. O Senhor, ele sabe aquilo que me preocupa. Às vezes é uma falta de emprego, é uma doença, ou um levante do inimigo, um medo em relação ao futuro, um medo em relação à morte. Só que Deus, ele quer que você leve, Deus, ele quer que você fale isto a ele em oração. Deus, ele quer que você dobre o seu joelho e fale: Senhor, o que me preocupa é isto, isto, isto e isto. Por quê? A sinceridade do coração, o desejo do coração, Deus quer que você especifique a sua necessidade. Então, entenda que neste texto, o apóstolo Paulo está colocando o que devemos fazer e como devemos fazer. Agora, ele diz que estas especificações, ou esta maneira de nós levarmos a Deus o que nos preocupa, são pela oração e pela súplica. E aqui é muito importante nós entendermos que a palavra oração não é uma palavra muito fácil de ser praticada. Não é fácil, no momento em que eu estou em uma situação de preocupação, eu orar. E mais difícil ainda é suplicar. Por quê? A súplica, ela tem um sentido mais profundo. Ou seja, é o momento em que você se joga, é o momento em que você rasga o seu coração. É aquele pedido que sai da alma, aquele pedido insistente, aquela súplica que você insiste diante de Deus. Porém, é o caminho bíblico para a libertação das preocupações e para que a paz de Deus reine nos nossos corações. E é muito interessante também que oração é súplica com ação de graças. Observem que a oração e a súplica, ela precisa ser acompanhada com ação de graça. E aqui nós precisamos entender pelo menos duas coisas com esta palavra ação de graça. Em primeiro lugar, significa que no momento da oração e da súplica, você precisa agradecer a Deus por tudo. Observem que a palavra nos diz que esta é a vontade de Deus, que você agradeça a Ele por tudo. Está na dificuldade? Agradeça a Deus. Está preocupado? Agradeça a Deus. Por quê? Porque esta preocupação, você precisa compreender que é Deus te dando uma oportunidade de crescimento. E isto não é muito fácil, mas vale a pena. Então, observem que, em primeiro lugar, ação de graça
ela significa agradecimento. Só que a ação de graça, ela significa também práticas que agradam a Deus. E muitas das vezes, o caminho que precisamos para a retirada da preocupação do nosso coração é nós praticarmos ato que agrada a Deus. E que atos são esses? A Bíblia nos ensina que Deus tem desejos gerais para o homem. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. A Bíblia nos informa também que Deus tem vontades específicas para o homem. E a compreensão desta palavra, ela impactou muito o meu coração por esta manhã. Porque eu entendi que muitas das vezes o Senhor quer que eu abandone a prática pecaminosa. A ação de graça, ela pode significar um pedido de perdão. A ação de graça, ela pode significar que você tem que rever os seus conceitos, que você precisa voltar atrás, você precisa se humilhar. Quem sabe a preocupação que está no teu coração foi devido a uma atitude no passado. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele ensina que há necessidade desta ação de graça, ou seja, deste ato que agrada a Deus, para que então a paz de Deus ela chegue nos nossos corações. Agora observem que o caminho mostrado para a retirada da preocupação, ou a maneira que nós podemos viver sem ter preocupação no coração, é a oração, é a súplica e a ação de graça. E pela oração, o Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir para a retirada da preocupação. Agora, para concluir, veja que quando nós entendemos a palavra e quando praticamos a palavra, neste caso, quando você entende que você tem que levar as suas preocupações diante de Deus, com oração e com súplica, e praticar aquilo que Deus quer que você faça, acontece algo nas nossas vidas. E este é o milagre que nós precisamos. E que milagre é este? É a substituição da preocupação pela paz de Deus. Entenda isto, que quando nós oramos, suplicamos e praticamos ações que agradam a Deus, oh aleluia, então Deus tira do coração a preocupação e coloca a paz de Deus. E aqui é muito importante nós entendermos que é a paz de Deus. Não é a paz do mundo, não é a paz do homem, mas é a paz de Deus. Diz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque o homem não consegue entender a paz de Deus. E um exemplo muito claro desta paz é o exemplo de Gideão. Quando Deus se apresenta e fala: eu sou o Jeová Shalom, o Deus que te dá paz, o Deus da paz. Só que a paz que eu te dou é a paz no meio da tempestade. É a paz aonde o mundo inteiro olha para você e fala: como pode aquela pessoa estar em paz nesta situação? E é exatamente essa paz, aleluia, que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. É uma paz no meio da tempestade. É uma paz aonde o mundo pode estar caindo sobre a sua cabeça,
mas você está em paz. Você está feliz por dentro. O seu coração está alegre. Por quê? Porque você levou a Deus as suas inquietações pela oração e pela súplica. E você agiu, ou você fez a ação que o Senhor requereu de ti. Agora Deus envia a paz, que excede todo o entendimento. Observem que esta paz de Deus, ela produz duas coisas em nossos corações. Em primeiro lugar, ela guarda os nossos corações. Que maravilha! Os nossos corações estão guardados, estão protegidos. Pode acontecer o que acontecer, mas Deus está com os nossos corações guardados. Em segundo lugar, esta paz de Deus, ela guarda os nossos sentimentos, ou seja, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, está guardado em Jesus. Amados, a compreensão desta palavra me levou a orar a Deus e pedir que Deus me ensine a praticar a oração em tudo o que me preocupa. Se tem algo na minha vida que me preocupa, então eu preciso orar. Eu preciso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, eu estou preocupado com esta situação, por isto, por isto, por isto e por isto. Entenda também que esta maneira de viver precisa ser um estilo de vida para nós. Ou seja, as preocupações de hoje, aquilo que te preocupa hoje tem que ser levado ao Senhor. Aquilo que vai te preocupar no futuro tem que ser levado ao Senhor. E também as mínimas coisas, até as coisas mais complexas. Por quê? Porque o nosso Deus, ele se preocupa com as mínimas coisas e também se preocupa com as coisas mais complexas. E um exemplo muito claro disso é que Jesus curou a sogra de Pedro, uma doença que aos olhos do homem não era tão importante. Mas ele também ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Observe que o mesmo poder que ressuscitou Lázaro foi o mesmo poder que curou a febre da sogra de Pedro. E isto nos ensina que o nosso Deus, ele se preocupa conosco desde as mínimas coisas até as coisas mais complexas. Amados, o desejo da minha alma é que o entendimento destes versículos possa atingir o teu coração e você possa falar: meu Deus, me dai graça para levar ao Senhor todas as minhas preocupações. Porque eu entendi que quando eu viver praticando isto, então eu vou desfrutar da paz de Deus. E a paz de Deus, ela é uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, o Senhor me faz eu sentir em paz em meio às tempestades. Eu quero orar com você. E nesta oração, nós vamos orar com um objetivo. E este objetivo é para que Deus nos dê capacidade de praticarmos esta palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, o Senhor falara de uma maneira muito forte ao meu coração através desta palavra. E eu entendo que o que eu preciso fazer é levar a Ti todas as preocupações que atingirem o meu coração. E isto precisa ser em oração, em súplica e com ação de graça. Então eu compreendo que aqui existe um caminho para o grande milagre da tirada das preocupações no coração. Então, Senhor, nos ensina a seguirmos
este caminho. Eu peço a minha vida e eu peço em favor de todos que nos ouvem, porque com certeza absoluta este é o caminho que devemos seguir para este grande milagre nas nossas vidas. Abençoa meus familiares, abençoa os meus irmãos, os meus amigos, enfim, todos os que estão nos ouvindo. Que a tua bênção esteja nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas vidas através desta palavra. Amém.